Bom dia. Bom dia. Agora melhorou, liguei o microfone. Às vezes eu esqueço de ligar esse microfone aqui, daí sai o microfone da câmerazinha, ele sai um pouquinho mais fraco, eu não sei o que aconteceu, mas ele liga e desliga sozinho. Na verdade, meus sistemas eletrônicos que eles meio que se mandam, porque eu não tenho tanto traquejo com eles. Espero que você esteja bem, bem esteja a sua família. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Do versículo 7 em diante. Paulo tinha acabado de ser levado ao terceiro céu e tal, e viu coisas inexprimíveis e tal. Aí ele conta aqui no 7. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Ele não está falando aqui de dificuldades por causa da má conduta da gente mesmo. Está falando de dificuldades por causa de Cristo, tá? Então ele servia a Cristo e por causa disso ele era espancado, apedrejado injustamente. Então ele se gloriava nas injustiças. Bom, aí nós pensamos o seguinte: pô, mas eu estou em dificuldade hoje, como é que está esse negócio? E aí chega aquele crente lá e diz para você: ah, por causa de fé. Tá bom, então o apóstolo São Paulo, que escreveu quase metade da Bíblia, não tinha fé? É isso que esse povo está dizendo para nós? Que é por isso que não acontecem as coisas? Viu? Na verdade é o seguinte: tem um provérbio que fala assim que a ália, que é o imponderável, atinge a todos nós. E lá fala que nem sempre é o que trabalha que ganha dinheiro, nem sempre é o sábio que é exaltado, mas que o acaso atinge a todos. Por quê? Talvez porque essas coisas não sejam importantes assim para Deus. Tá? Lógico que Deus tem o maior apreço pelo seu bem-estar e pelo meu, mas o que é realmente importante para nós é que a gente alcance a salvação. Bom, Paulo falou muitas vezes sobre isso. Ele diz assim que para ele viver a Cristo e morrer era lucro, né? E aqui ele fala o seguinte: veja como é que é o negócio do orgulho, né? Então ele foi elevado ao céu, ao terceiro céu, dizem algumas traduções, e aqui diz o mais alto do céu, e viu coisas que não seria lícito ao homem comum ver. Tá? E daí na sequência já ele conta: mas para que eu não me orgulhasse, para que eu não me achasse mais do que eu devo, Deus me mandou o espinho na carne. Então, se as coisas fossem tão fáceis assim, fosse só orar e determinar, que o povo diz, e o negócio saísse, era muito fácil. Não existia crente pobre, não existia crente doente, e não existia esse sofrimento de Paulo aqui, tá? Porque Deus falou para ele: não, tua graça me basta. Tá? E quantas vezes nós vamos ouvir isso em nossa vida? O não de Deus, a tua graça me basta. E a gente está preparado para isso? Penso que sim. Penso que depois que você ler essa palavra aqui, você vai ficar muito mais leve. Porque nem tudo na tua vida vai dar certo. Muita coisa vai dar errado por tua culpa, por minha culpa vai dar errado na minha vida. É como eu estou lá com meu carro arrumando um amassado na tampa lá, estou gastando dinheiro porque me distraí e bati numa árvore lá no Jordão. Ah, meu Deus do céu, bati. Não, tem a ver com coisas importantes. Eu estou dando um exemplo de ato e consequência. Eu me distraí, eu bati, eu gasto dinheiro. Fico sem o carro 2, 3 dias e vou gastar uma grana lá com
orelhas formigando, assim, crescendo por ter sido burro e esqueci da tampa da caçamba aberta lá e bati. Tudo bem. Esse é o tipo de ato que acontece na nossa vida por nossa culpa, tá? Aí tá um frio desgraçado e você sai do quente no frio e outro dia amanhece doente. Tudo bem, você saiu no frio. Você sabe o porquê aquilo aconteceu. Mas tem coisas que vão acontecer na nossa vida por causa do nosso orgulho, para impedir que a gente se ensoberbe. Eu digo assim, quando eu me converti, teve uma palavra muito linda que Deus me deu. Um dia eu conto mais, alguns já sabem. E dizia assim, fui eu que te humilhei e te deixei passar fome no deserto e tal, para que você, e depois te restaurei para que você entendesse que as coisas vêm de mim. E você não pensasse depois, quando estivesse bem, que foi teu braço que conquistou. E essa palavra me acompanha, gente. Ela me acompanha já há 25 anos, 26, e eu não esqueço dela. Por isso que eu falo para vocês, quando as coisas estão muito bem, vá se ajoelhar, vá orar, vá louvar, faça alguma coisa, tá? Porque essa é a fase mais perigosa da nossa vida, quando as coisas estão bem. Nos levar a entender que aquilo que a gente conquistou pela nossa habilidade, pelo nosso trabalho, pela força do nosso braço. Quando a gente exclui Deus da equação, pode saber que vai dar uma zebrinha ali para que você lembre. Se você não lembrar, você vai passar a zebrinha do mesmo jeito e vai passar se batendo. Nunca esqueça disso. Podem haver curas, pode haver riqueza, pode haver sucesso, talento que não vem de Deus. Existe essa alha, ela atinge as pessoas. Pode ver por que os ímpios ganham dinheiro, né? Mas tem uma outra parte que também se revolta assim, por que aquele que teme a Deus sofre, porque as coisas não dão certo? Gente, faz parte. Tanto uma coisa faz parte da vida como a outra também, tá? E o seguir a Deus, tá? Ele importa numa situação espiritual alheia a essas coisas, tá? Como dizia o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que as ovelhas se percam nos campos, não se multipliquem, eu louvarei o Senhor. Ponto. E é isso. E nós temos que ser assim. É uma coisa aqui, a outra ali. É óbvio que tem muita bênção de Deus para nós. Tem sim. E é óbvio que a fé nos faz mover montanhas. Não todo mundo. É óbvio que a fé nos faz andar sobre as águas. Quantos dos discípulos andaram sobre as águas? Não foi só Pedro. Foi só um. Os outros tinham falta de fé? Não sei. O próprio Pedro tinha falta de fé, né? Afundou daí. Mas só ele andou sobre as águas. Então, as coisas existem, elas acontecem. Os milagres acontecem no mundo todos os dias, em todo momento. Tipo assim, você está doente. Ok, vai tomar remédio. Vai no médico, mas ora. Por quê? Porque pode ser que Deus faça um milagre. Pode ser que Deus toque no seu corpo físico e te cure agora. Mas pode ser que Deus use o médico para te curar. E pode ser que você morra da enfermidade. Tudo pode acontecer, conforme a vontade de Deus. Mas não é porque as coisas podem dar errado que você vai deixar de orar. Tá? Porque a possibilidade existe. Quanta gente joga na loteria com a possibilidade minúscula ali, tá? Então, se a pessoa é capaz de jogar na loteria, Criador, tá? E você pode receber teu milagre. Não é certeza? Não. Paulo pediu um negócio de Deus e falou, não. Nanina. Não vai ser livrado desse espinho na carne, porque senão você vai ficar orgulhoso e as coisas vão ser ruins para você. Então, se o nosso apóstolo São Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus e que escreveu metade da Bíblia, fundou todas aquelas igrejas lá, teve essa resposta, não vai ser o Marco, nem você, que vão ter alguma situação diferente. Às vezes nós vamos ouvir o não de Deus. Quantos nãos de Deus você já ouviu, Marco? Ó, quantas orações Deus não atendeu, Marco? Não sei te contar, são inúmeras. Mas, quantas orações Deus atendeu? Bastante. E o principal que eu pedi para ele fez para mim. Tá? Então, não é porque você vai receber o não de Deus que você vai deixar de pedir. Lembra o exemplo da mulher cananeia lá, né?
que deixou o orgulho de lado e continuou pedindo. Então, Paulo reconheceu isso, né? Ele termina aqui: eu me alegro também com as fraquezas, insultos, sofrimentos, perseguições, dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Se você ainda não pediu, peça. Se o seu milagre ainda não chegou, continue pedindo, porque pode ser que ele chegue. Ou não. Mas não perca a oportunidade de pedir, porque pode ser que ele venha para você. Força aí, tá? Deus te abençoe muito. E a tua casa.